Oi gente, eu sou a Júlia Afonso do blog Manias da Júlia e hoje, como nosso primeiro tutorial de maquiagem aqui do YouTube, eu resolvi trazer uma opção de maquiagem que foi pensada para ser usada pra noite, mas que é super coringa. Então assim, se você tiver um evento pra ir e não souber direito o que usar, você pode apostar nessa make. Eu não quis trazer uma coisa tão tradicional, então eu usei uma técnica de cut crease, mas com um côncavo mais coloridinho. Eu usei um tom de rosa, assim, meio salmão. Então eu espero que vocês gostem desse tutorial e vamos começar! Bom pessoal, então vamos começar a maquiagem. Primeiro, eu vou usar um fixador de sombras. Esse aqui é o Creme Fix da Contém 1 grama. Se você não tiver, você pode usar também um corretivo, que ele vai fazer a mesma função do fixador, que é deixar a pálpebra mais grudentazinha, digamos assim. Que vai fazer com que a sombra fixe melhor e que a cor dela fique mais viva. Então eu vou concentrar na pálpebra móvel, que é essa que a gente pisca, sabe? Vou concentrar na móvel e com o restinho que ficar no dedo, eu vou aplicar aqui no côncavo e acima dele. É importante a gente ter essa noção do que é o côncavo para fazer essa maquiagem, porque a gente vai usar uma técnica de côncavo marcado, né, que se chama cut crease. Mas gente, é muito fácil, porque quando a gente começa a falar o nome, né, acha que é super difícil, mas é bem fácil. O côncavo é essa areazinha aqui entre a pálpebra móvel, que é essa que pisca, e a pálpebra fixa. Se você pegar o pincel e conseguir afundar ele na sua pele, é nessa área que fica o côncavo. Você também consegue enxergar ele olhando assim bem pra baixo, aí você vai ver que vai se formar uma área mais fundinha, digamos assim, e é aí que é o côncavo, tá? Mas vamos lá. Já passei o fixador. Agora a gente vai começar colorindo esse côncavo. Geralmente a gente usa uma sombra marronzinha, assim, só que essa maquiagem eu queria dar um toque de cor, fazer com que ela ficasse um pouquinho diferente, mas que desse o mesmo resultado. Então quando a gente aplica uma sombra nessa área, é pra trazer uma profundidade a ela, pra deixar o olho assim mais pra trás, consequentemente você fica com um olhar mais marcante. Só que ao invés de usar marrom, eu vou colorir esse côncavo, vou usar um rosa, na verdade tipo um salmão, que é esse tom aqui, da paleta de 120 cores C. Com o pincel de esfumar, assim, um pincel mais gordinho, vou pegar essa sombra e aplicar no côncavo, que a gente tá falando direto dele aqui, né? Se você tiver alguma dificuldade, só colocar o espelho assim na sua frente. Ó, minha pálpebra é gordinha, então eu não consigo enxergar tanto o côncavo quando eu abro o olho, tá vendo? Então eu olho pra frente e aplico essa sombra na área acima da minha pálpebra móvel. Então fazendo essa técnica de você olhar pra frente e marcar essa parte aqui que fica em cima da pálpebra móvel, se você abrir o olho, você vai ver que ele fez um Czinho aqui certinho. Então, depois de ter marcado essa área, eu venho de leve com o pincel limpo assim, vou limpar o pincel aqui, e começo a esfumar a bordinha desse rosa. Que a gente tá usando ele pra trazer uma profundidade, mas também pra fazer um degradê na nossa pele, entre o preto, que eu vou aplicar mais tarde, e o tom da pele. Então eu venho aqui, ó, com o movimento de vai e vem bem na bordinha do rosa e não vou deixar nenhuma marcação. Então pronto. Agora eu já vou pegar o preto com um pincel de pálpebra normal. Eu vou usar o da mesma paleta, dessa paleta de 120 cores C. Com esse preto eu vou fazer uma marcação do cantinho externo do meu olho. Pra não ter erro, é só você seguir a linha da linha d'água. Então você vem como se você fosse continuar essa linha d'água e faz um risquinho bem aqui nesse canto externo, ó. Eu só acompanhei a linha d'água, vocês perceberam? E aí, com o mesmo pincel, eu vou aplicar esse preto fazendo um risquinho no côncavo. A gente tá falando direto do côncavo dessa maquiagem, né? Mas é porque faz toda a diferença. Então eu venho aqui e vou fazer um risco bem aqui na marcação do côncavo, bem onde o pincel afunda. Sabe, você não precisa ficar tão preocupado em ficar totalmente perfeito, só mesmo você ir com calma fazendo uma linha nessa área. Dei até uma borradinha aqui, ó, mas isso a gente conserta na hora de esfumar. Agora eu vou vir com o pincel de esfumar o menor que eu tiver. Tô usando um assim, ó, que ele é gordinho, mas ele não é tão grande, sabe? E aí eu vou pegar esse pincel e vou esfregar a bordinha do preto. Então a gente vai começar a fazer uma passagem do preto pro rosa que a gente já havia aplicado. Aqui, como eu tinha... Lembra que eu disse que eu tinha borrado? Vou com o dedo aqui, ó, esfregar pra tentar tirar um pouquinho desse preto. Ficou demais. Pegar um pouquinho de rosa e aplicar nessa área pra disfarçar aí o pretinho que eu borrei. E volto a esfumar.
Pronto, depois de esfumar bem, a gente vai fazer o canto externo, que eu vou aplicar um pouquinho de preto. Então eu vou pegar aquele mesmo preto com o pincel e vou aplicar aqui nessa parte externa, na pálpebra móvel. Eu não quero que ele ocupe tanto assim esse olho, então quando ele chegar em mais ou menos 1/3 da pálpebra, eu vou parar de aplicar. Então, ó, mais ou menos aqui assim. E agora a gente vai aplicar a sombra clarinha da pálpebra. Eu vou usar uma sombra iluminadora de um tom mais rosado, que é essa sombra aqui, da mesma paleta de 120 cores C. Pegar um pincel fininho e aplicar essa sombra na pálpebra móvel em toda a área onde eu ainda não havia colocado nenhuma sombra. E eu não posso esquecer de não ultrapassar essa área do côncavo, aquela área que a gente aplicou o preto. Quando eu chego aqui no preto do canto externo, eu paro com a sombra. E agora a gente vai fazer essa mescla entre o preto do canto externo e a sombra clarinha. Então é bem fácil também. Vou pegar um pincel, é aquele mesmo que a gente estava usando preto, mas sem pegar nenhuma sombra com ele. E vou começar a arrastar, ó, a sombra preta para a sombra branca, quer dizer, sombra rosinha, e a sombra rosinha para preta. Então você começa a esfregar uma na outra para fazer essa mescla entre as duas, para não ficar aquela linha de marcação, porque aí não fica um acabamento profissional. Prontinho, tá quase acabando. Agora eu vou iluminar abaixo da sobrancelha, pra gente criar uma ilusão de que o espaço entre os meus cílios superiores e a minha sobrancelha é maior e também dar uma levantada nela. Então você vai pegar qualquer sombra iluminadora que você tiver aí, um branquinho com algum brilhinho, qualquer tipo de sombra. Eu vou usar essa daqui da paleta. Estão vendo que eu tô usando tudo com uma paleta só, né? Que é bem mais fácil. E aí a gente começa a concentrar essa sombra no arco aqui, onde a sobrancelha levanta, e desce ela. Essa sombra iluminadora, além do que eu já disse, ela também vai ajudar no degradê, do preto com rosa para um mais iluminado. Então a gente começa a perceber que a sombra vai clareando. E aí, para dar um acabamento, eu venho de novo com o pincel de esfumar e mesclo tudo. É bem importante a gente sempre voltar com o pincel de esfumar e dar aquele acabamentozinho. Eu vou iluminar também o cantinho interno. Tudo que a gente ilumina, a gente traz pra frente, a gente joga um ponto de luz. Então, quando a gente ilumina esse cantinho aqui, esse ponto de luz, ele vai te deixar com um ar de mais acordada. E se você também tiver os olhos juntos, ele vai dar a impressão de que seus olhos são mais separados. Então, fica bem bonito. Eu vou usar uma sombra solta, se chama Sombra Prata em Pó, do Boticário. É tipo um branco, só que tem bastante reflexos. Vou pegar um pouquinho dela e aplicar aqui, ó, nesse cantinho. E aí com o dedo, ó. Agora, pessoal, eu vou aplicar o lápis preto na linha d'água. Eu tô usando o Black da Toque de Natureza. Esse lápis é muito bom, ele tem uma durabilidade muito boa e é super preto. Então, ó, eu apliquei em toda a minha linha d'água e também fora dela, assim como se eu estivesse pintando a raiz dos cílios inferiores. Agora, pra selar isso tudo, porque senão o lápis derrete, vou pegar novamente sombra preta e aplicar por cima. Agora é um detalhe super opcional. Eu vou fazer um delineado, assim, bem fininho, porque eu não quero pesar muito esse olho, mas eu acho que o delineado, ele dá um acabamento, assim, que faz muita diferença. Eu vou usar a caneta delineadora da Toque de Natureza. Essa caneta é maravilhosa. Além de ser super preta, ela é prova d'água e dura muito, gente. Então eu vou fazer um traço fininho e agora vamos concentrar aqui, porque delineado é aquilo, né? Então é isso, ó. Eu fiz um delineado fininho e dei uma puxadinha aqui de gatinho, nada demais. Agora a parte essencial de qualquer maquiagem, máscara de cílios. Vou usar a The Fosses, da Maybelline. E aí o segredo para super cílios, sem precisar de cílios postiços, é você aplicar muitas e muitas e muitas e muitas camadas. Então, você aplica milhares de camadas, aí depois quando você acha que já tá bom, você aplica um pouquinho, mais 1000 camadas, e aí pode parar. Então é isso, vou aplicar aqui 300 camadas e já volto. Voltei! Então, ó, apliquei a máscara de cílios e é super importante lembrar que os cílios inferiores também merecem a atenção da máscara, hein? Não é pra esquecer de aplicar lá. Então, apliquei a máscara nos cílios superiores e inferiores e o olho acabou, gente. É só isso. É super simples. A gente usou basicamente... Não, a gente só usou uma paleta e uma sombrinha iluminadora diferente. A gente usa poucas cores. A gente só usou rosa, preto e um rosé pra dar um iluminado. Então esse olho é muito simples e fica maravilhoso. Não é difícil de fazer, né? Agora eu vou aplicar o blush junto com vocês. O blush é esse aqui. É o 02 Mosaico da Marquette. E eu vou usar esse aqui mais clarinho, que é tipo um iluminador
mas dá um rosadinho legal na pele. Então o blush a gente vai aplicar aqui, ó, se você der um sorrisinho, ó, nessa área aqui que levanta até a têmpora. E pra finalizar o batom, como nessa maquiagem a gente usou poucas cores e as cores que a gente usou são cores bem neutras, a gente usou um rosinha, um preto e uma sombra iluminadora, qualquer batom vai combinar com maquiagem, então fica do seu gosto. Eu vou usar um batom pink, eu vou usar esse aqui que é o Rosa Energia da Natura Faces. E acabou! Ficou assim a maquiagem, ó. Ups. Espero de verdade que vocês tenham gostado e que vocês reproduzam. Então eu quis trazer uma opção que não fosse tão trabalhosa, que a gente usasse pouca maquiagem, assim, poucas cores, mas que fizesse um resultado legal, sabe? Que você pudesse usar em qualquer ocasião, principalmente à noite. Se você for mais ousado, você pode usar durante o dia, né? Porque é um olho mais assim preto. Mas que fosse uma maquiagem pra você lembrar, sabe? Naqueles dias que você não sabe direito o que fazer e quer super arrasar. Então essa é a opção que eu trago pra vocês. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar sua avaliação aqui, dar aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal. O canal tá só começando, então vão vir muitas novidades por aí. Esse foi o nosso primeiro tutorial de maquiagem. E se você tiver afim, dá uma passadinha também lá no blog, a Manias da Júlia. Eu vou deixar o link aqui embaixo, todos os links, vou deixar tudo aqui embaixo. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau!